Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Gostaria de compartilhar com vocês esse submódulo que está no nosso curso Teologia para Todos, especificamente sobre o tópico da maledicência, tá certo? Vemos aí um senhor, contando um segredo para essa senhora e vemos aí a reação dela, tá certo? Ela fica surpresa com aquilo que ele está contando para ela. E é isso que estaremos estudando nesse momento. Então, o que é maledicência? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, este texto ele fala sobre o crescimento para a salvação. Paulo diz que nós devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor, Então e diz também que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, é justamente sobre isso que este texto fala, sobre o crescimento para a salvação, o crescimento espiritual. E o apóstolo Pedro, foi quem nos falou a respeito disso, nesse versículo, está usando uma figura. Diz que quando nascemos de novo, somos semelhantes a uma criança recém-nascida. Ele faz aí uma comparação, certo? Porque somos como, esse como nos dá uma ideia de comparação. Então ele compara a igreja, todos nós que fazemos parte da igreja, com crianças recém-nascidas. E assim como essa criança precisa de alimento para se desenvolver, ele diz que nós também precisamos de crescimento. Só que é diferente da criança, que precisa apenas do acréscimo do alimento, ele está aqui dizendo que nós não apenas precisamos desejar alimento, mas também que algumas coisas na nossa vida precisam ser tiradas, alguns impedimentos que precisam ser removidos, para que então busquemos o leite e cresçamos. Então são duas obras que nós precisamos. Primeiro, nos despojar da maldade, dolo. Dolo é algo intencional que você faz para com o seu próximo, que não agrada a Deus. Então ele manda todos nós nos despojarmos disso, abandonarmos essas práticas da maldade, do dolo, da hipocrisia. O hipócrita é aquele que diz aos outros para fazer algo que ele mesmo não quer fazer. O hipócrita não é aquele que se esforça para fazer, mas falha, comete erros, mas é aquele que ele não quer fazer, ele nem chega a mover um mindinho sequer para tentar fazer aquilo que ele diz para os outros fazerem. Que era o caso dos fariseus, tá certo? Que amarravam feixes pesados e jogavam nas costas dos outros, mas eles mesmos não queriam carregar. Então, hipócrita, a palavra hipócrita é a mesma palavra para ator, certo? Do grego, que significa atuar, ok? Então, o hipócrita é alguém que atua, é alguém que ele demonstra ser algo que ele não é. E nem alguém que está se esforçando para ser, tá certo? Então ele não está nem aí. Mas ele exige que os outros sejam. Algo que ele não está se esforçando para ser e algo que ele não é, certo? E inveja. Inveja é a tristeza pela alegria dos outros. É a inveja. Então a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então tem gente que ele chora com quem está alegre, e se alegra com a tristeza dos outros. Mas ao contrário, você deve se alegrar com a alegria dos outros e se entristecer com a tristeza dos outros, tá certo? Porque caso contrário, seu coração é invejoso. Nosso coração será invejoso se nós praticarmos esse tipo de obra inversa, digamos assim. E de toda sorte de maledicências, A maledicência é algo que ele manda também a gente abandonar. Então a gente precisa abandonar essas práticas ruins, hipocrisia, inveja, maldade, dolo. Lembrando que isso aqui é só uma lista exemplificativa, não é uma lista exaustiva. E ele manda também, além disso, além de abandonar o pecado, as coisas que não agradam a Deus, eu devo desejar ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Olha só. Então, uma criança uma criança recém-nascida, ela chora drasticamente quando ela quer tomar o leite da sua mãe, tá certo? Ela está com fome. Então ele está dizendo que nós também, quando nós vemos para Cristo, nós também nascemos de novo. Então nós tornamos como crianças novamente, tá certo? Mas não devemos ser crianças a vida toda.
Aí alguém poderia dizer assim, mas Jesus disse que se a gente não for como uma criança, a gente não vai entrar no reino de Deus. Sim, mas o que Jesus está querendo dizer com isso é que na malícia você deve ser que nem uma criança. Que Paulo explicou isso. Paulo disse, no entendimento sejais maduros, mas na malícia como meninos, como crianças, tá certo? Então nós devemos ser como crianças na malícia. Ou seja, nós não devemos guardar rancor no nosso coração do nosso irmão, devemos sempre estar perdoando. Nós temos até o pôr do sol para isso, para perdoar os nossos irmãos naquele dia. Não podemos dormir jamais com rancor e mágoa dos nossos irmãos, tá bom? Então devemos ser como crianças, desejando ardentemente como meninos o leite espiritual. Então deseja a palavra de Deus, que é o leite espiritual. Então você deve desejar. Se uma pessoa não deseja a palavra de Deus, ela não tem desejo algum em conhecer a palavra de Deus, em conhecer mais sobre a palavra de Deus, é um sintoma de morte espiritual, tá certo? A pessoa está dentro da igreja, mas está morta espiritualmente, tá certo? Porque ela não tem desejo pelas coisas de Deus, tá ok? E isso é preocupante, amado. É um dos sintomas de morte. É a pessoa que não se alimenta, ela está morta, é óbvio, né? Então tem pessoas que pensam que a palavra de Deus é só para os pastores, é só para os professores de escola dominical, é só para os obreiros. Não, a palavra de Deus é o leite espiritual, é para todos. Se você quiser crescer na graça e no conhecimento de Deus, se você quiser prosseguir em conhecer o Senhor, como diz Oséias, se você quiser desenvolver a sua salvação, você precisa da palavra de Deus. Tiago 1,21 diz que nós devemos receber com mansidão a palavra em nós enxertada, porque ela é suficiente para salvar nossa alma, tá certo? É ela que promove, o Espírito Santo, por intermédio da palavra, ele promove dentro de nós, pela palavra, como eu disse, a transformação da nossa mente, a regeneração da nossa alma, a salvação da nossa alma, tá certo? Pela palavra, tá ok? Louvado seja Deus. Então, é um grande impedimento para o crescimento da igreja, de uma forma coletiva, que nos impede de provar mais a graça de Deus. Esse impedimento precisa ser arrancado da nossa vida. Ele precisa ser deixado de lado, precisa ser abandonado. Que impedimento é esse? A maledicência. Então, a maledicência precisa ser arrancada da nossa vida, precisa ser deixado de lado, precisa ser abandonado. Precisamos abandonar a maledicência. E o que é maledicência? Significa dizer mal ou falar mal. Como crentes em Jesus, somos advertidos a abandonar essa prática. Então, sempre que falamos mal na ausência de alguém, sendo que nós não temos autoridade para falar dela, e sendo que no que estamos falando não é com a intenção de corrigi-la, né? Porque só posso corrigir se eu tiver autoridade, e não é com base no amor, eu não posso falar dessa pessoa. Então, se eu não tenho autoridade, não é com base no amor e não é com a intenção de corrigir, eu não posso falar mal dessa pessoa para ninguém, certo? E essa outra pessoa também, para quem eu vou falar, também precisa ter autoridade, tá ok? Precisa também estar com base no amor. Então, esse diálogo, ao falar, ao criticar alguém que esteja debaixo da liderança dessas duas pessoas, precisa ser com base no amor e com a intenção de corrigir essa pessoa, porque você vai conversar com ela mais tarde, vocês dois vão conversar com ela e vão corrigir aquela pessoa naquilo que ela está fazendo de errado. Essa é a exceção, tá bom? Caso contrário, não tenho autoridade para falar, eu tenho que me calar, não posso falar mal de ninguém, tá ok? Não posso criticar ninguém na ausência dela. Mas fulano é assim, cicrano é assim, ele é assim, assado. Se não é com a intenção de corrigi-la, você pode corrigir se você for o líder dela, fique calado. Então, como crentes em Jesus, somos advertidos a abandonar essa prática, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos, igualmente tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Então, precisamos abandonar essa linguagem obscena, porque a nossa boca, ela glorifica a Deus no domingo, não é isso? Então, não pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada, tá certo? Não pode a mesma árvore produzir frutos bons e frutos maus. Ou ela produz frutos bons ou ela produz frutos maus, tá certo? Não dá. Não tem como uma mangueira dar banana, certo? Não tem como uma bananeira dar melão. Não dá, não tem como, tá certo? Então, aquilo que você fala está revelando o que está dentro do seu coração. Então, se você fala mal do seu irmão, se você critica ele na ausência dele, não tem autoridade para isso, não é fundamentado no amor, você estará cometendo pecado e estará também demonstrando que no seu coração há maldade, tá certo? Que o seu coração é maldoso, que o seu coração ainda precisa ser certificado por Cristo, tá certo? Ainda não foi certificado por Ele. O Espírito Santo ainda não governa seu coração ainda, por isso que você fala mal. Então, precisa você abandonar isso, orar a Deus, entregar seu coração para o Senhor, para que Ele possa limpar o seu coração e assim para que você possa estar certificando o seu coração diante de Cristo, tá certo? Tito 3, 1 e 2 vai dizer: advirta-os a que se sujeitam aos magistrados, potestades e governantes, que sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difamem, nem sejam questionadores, mas cavalheiros, mostrando toda mansidão
para com todos os homens. Então ele diz aqui, ó, magistrados e potestades. Quem são os magistrados e os potestades hoje? São aqueles que detêm o poder. São aqueles que são os nossos governantes, tá certo? Então é o prefeito, é o governador, é o presidente da república, são os vereadores, são os juízes, enfim, são todos eles. Eles são os que estão em posição de poder sobre nós, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então nós temos essas potestades sobre nós, tá certo? Que nos governam. Então ele diz o seguinte, que nós sejamos obedientes, nós devemos obedecer aos magistrados, nós devemos obedecer aos governantes. E devemos sempre estar preparados para agir de boa forma, tá certo? E diz o seguinte, que a ninguém difamem, nem sejam questionadores. Tem muita gente que questiona as obras do seu prefeito, tem muita gente que questiona, que fala mal das obras do seu presidente, chama de ladrão, chama de bandido, chama de sei de quê, tá certo? Inclusive o ex-presidente Lula, né? Os próprios cristãos, às vezes, eu confesso que eu já fiz isso, tá certo? Mas quando não tinha esse conhecimento. Então, é necessário que nós nos vigiemos, nos policiemos quanto a isso. Então, nós devemos honrar nossos governantes, independentemente de quem eles sejam. Se sejam ímpios, se sejam cristãos, independente de quem sejam, nós devemos obedecer e devemos honrá-los. Então, por isso que não podemos difamá-los. A difamação, amados, você pode difamar alguém ainda que seja verdade o que você está falando. Aquele político roubou, furtou dinheiro público. Ainda que seja verdade, digamos que ele já sentenciou para o estado de julgado, já foi comprovado que realmente ele roubou. Mesmo assim, você não pode sair falando mal dele. Olha que coisa. Então não pode difamá-lo, não pode falar mal dele, de jeito nenhum, tá certo? Não pode difamar aquele homem, aquela mulher, porque eles são autoridades constituídas por Deus. E você, ao difamar aquelas pessoas, você estará pecando, porque estará ferindo a autoridade de Deus na vida deles, tá certo? Então não pode errar o alvo, ok? Os crentes daquela época não eram diferentes de nós, sabiam muito bem o que é esse problema, de você emitir opinião, fazer julgamentos, interpretar a sua maneira, ou levar à frente algo que alguém já te trouxe. Então às vezes a gente até na igreja, a gente ouve nosso pastor falando alguma coisa, a gente interpreta a nossa maneira, e a gente acaba levando, a nossa natureza caída faz que Cristo, se nós não tivermos Cristo verdadeiramente na nossa vida nos governando, nossa natureza caída vai fazer a gente pender a interpretação sempre para o lado da ofensa, tá certo? E se a gente não vigiar quanto a isso, a gente vai interpretar sempre do jeito errado. Vai sempre interpretar de forma que nós vamos nos ofender e vamos sair dali praguejando, vamos sair dali difamando, vamos sair dali falando mal do nosso líder, tá certo? Então a gente precisa se policiar quanto a isso. Então, com muito cuidado a fazer julgamentos, certo? A gente deve julgar? Isso aí é uma aula que eu vou compartilhar com vocês também. Depende, certo? Depende, mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Então, naquela época já faziam isso. Essas práticas já eram comuns naquela época. Então, isto era um problema que eles também tinham, eles também enfrentavam, tá bem? E que a Bíblia nos exorta a tomar um posicionamento firme quanto a ele. Então, nós temos que ser firmes quanto à maledicência. Temos que ser firmes com julgamentos precipitados, temos que ser firmes com a interpretação errônea, interpretações erradas das palavras que nós ouvimos. Temos que tomar muito cuidado com isso, tá certo? Uma questão de caráter. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quero afirmar para você, do ponto de vista de Deus, deixar a maledicência é uma questão de caráter. Para Deus, é uma questão de caráter que nós abandonemos a maledicência. Então é um ponto positivo, amados, se nós abandonarmos. Em 1 Timóteo 3,11, há uma lista ali onde o apóstolo Paulo cita alguns critérios que os líderes devem ter em suas vidas. Okay? Ele começa falando dos presbíteros e suas esposas, depois ele fala dos diáconos e das suas esposas. E entre estas muitas características, Paulo diz o seguinte: da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Essa palavra maldizente é a mesma palavra que maledicência, o mesmo significado. A pessoa que é a má língua, certo? É o maldizer. Pessoas que maldizem o próximo, certo? Que maldizem uma situação, que maldizem um fato, que murmuram, enfim. Maldizer. Você pode praticar maledicência a respeito de pessoas e pode praticar maledicência a respeito de ocasiões, de circunstâncias também. Vou explicar isso já já. Ele diz que eles não devem ser maldizentes. Ele estabelece isto como um traço de caráter, um requisito de Deus para que alguém seja estabelecido em uma posição de liderança. Então, uma pessoa que é liderada, que ele é maldizente, não pode ser líder. Uma pessoa que é liderada, que ela é maledicente, não pode ser líder, ela não pode ser um líder, de jeito nenhum. Entendeu? Porque isso é um pré-requisito para um líder, para uma liderança, para uma posição de liderança. Imagina um líder que sai falando mal de outros líderes. É horrível, isso é péssimo, está dando um mau exemplo para seus líderes, para seus liderados, tá certo?
Muitas vezes nosso posicionamento é de separar o que é um pecadão e um pecadinho. Às vezes a gente se preocupa